Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero aqui desde já trazer uma palavra de Deus para o teu coração, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo no relato de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Desde já eu quero aqui agradecer a oportunidade. Então, a palavra de Deus, Mateus 24, Mateus 7, versículo 24, vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Então essa palavra eu quero trazer como título: o prudente e o insensato. Aqui sabemos que Jesus, terminando de pregar o Sermão do Monte, Jesus vai deixar essa palavra que é impactante. Então você se inscreva no canal, o canal é Ebenezer Oficial. A palavra de Deus vai dizer assim, lá no versículo 13: entrai pela porta estreita. Aqui Jesus, ele vai dar um ensinamento a dois grupos. Um grupo que ele diz assim: entra pela porta estreita. Só que o outro grupo, que é insensato, vai entrar pelo caminho largo. E o que eu quero dizer para mim e para você, que devemos entrar pela porta estreita. Aqui ele está dizendo que tem dois grupos. Os grupos vai ouvir a palavra de Deus, só que um vai obedecer e o outro não. Mas os dois estão fazendo a mesma coisa, porque aqui Jesus está trazendo o início de uma jornada. É o início que ele diz assim: entra pela porta e aqui vai ter um caminho. Este caminho é estreito. O outro caminho é largo, é espaçoso. É o caminho espaçoso é o que leva à perdição. Mas o caminho estreito é o que leva à salvação. Então ele vai dizer assim: entrai pela porta estreita. Aqui é quando um homem de Deus começa a sua jornada. Ele tem que entrar pela porta estreita, para que chega aquele último dia e ele tenha a vida eterna. Porque se caminhar pelo caminho largo e permanecer, vai ser grande a ruína dessa pessoa. Então ele vai dizer aqui, entra pela porta estreita. Versículo 15. Ele vai dizer também aqui, ele vai falar dos falsos profetas. E ele diz para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, porque muitos irão aparecer. Só que ele vai dizer também que pode vir um falso profeta, mas ele vai enganar a ele mesmo até o último dia do julgamento. Ele só pode enganar até o julgamento, e a partir daquele dia ele não consegue mais enganar ninguém. E Jesus também vai falar de duas aves, que é o exemplo que ele vai dar do falso profeta. Porque ele vai dizer que se um falso profeta não tem como dar bons frutos. Não tem como. Ele diz que quem dá bons frutos é aqueles que entram pela porta estreita. Porque os que entram pela porta estreita,
eles não têm como dar maus frutos. Então, eu convido você a entrar pela porta estreita. Se você está indo pelo caminho largo, revê e volte para a porta estreita. Então, Jesus aqui, ele vai falar de dois homens, dois construtores. Todos os dois vão construir uma casa cada um. Ele vai dar o exemplo que eles estão construindo uma casa. E o primeiro, ele vai dizer assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica. Irmãos, não adianta nós estar na igreja, ouvir a palavra e não praticar. Esse é o primeiro homem. Ele ouve a palavra e a pratica. Ele pratica a palavra de Deus. E você tem que ouvir a palavra de Deus e praticar. Será comparado a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Não adianta nós pregar e não fazer a vontade de Deus. Não adianta nós pregar e lá fora fazer o que está errado. Fazer o errado. Nós temos que pregar e viver aquilo que nós pregamos. Então, quando um homem é prudente, nós não estamos imunes de não vir essas coisas sobre nós, porque este homem era um homem prudente, ouvia a palavra e praticava a palavra, mas olha o que veio sobre ele. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Então vai vir a tempestade, a desavença vai vir, mas você tem que permanecer firme. Você tem que permanecer na rocha que é Jesus Cristo. E olha só, que não caiu, a chuva veio, o vento veio contra aquela casa e aquela casa não caiu, porque foi edificada na rocha. Irmãos, pode vir o que for na tua vida. Se sua rocha for Jesus Cristo, você não vai ser abalado. Você vai permanecer, porque você está firme na rocha. Quando alguém não está firme na rocha, aí diz que a ruína é grande, a queda é grande. Então o versículo 26 vai dizer assim, ó: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato. Olha só que tem dois grupos. Um está ouvindo e está obedecendo. E o outro está ouvindo e não obedece. Mas os dois estão ouvindo a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus e não obedecem. Ele vai dizer assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Irmãos, tem muitas pessoas vivendo de aparência. Tem muitas pessoas construindo algo, achando que Deus não está vendo. Este homem, ele começou a edificar a sua casa sobre a rocha. Ele cavou, ele fez algo que o outro não fez. Mas muitas pessoas querem viver de aparência. E eu sempre digo que o crente, o servo de Deus, primeiro ele tem que crescer para baixo. Orando, jejuando e estudando a palavra de Deus. Aí é onde você vai firmar na rocha. Mas tem muitos que querem viver de aparência.
Mas quando vinha a chuva, quando vinha a tempestade, não vai suportar. O difícil é ir buscar no fundamento, para ter uma firmeza, que é a rocha. Este homem, ele vivia de aparência. Fez uma casa, construiu uma casa, estava maravilha. Lembra da figueira? Quando Jesus ia passando, via uma figueira. Aquela figueira estava vivendo de aparência. Porque a figueira, primeiro ela dá o fruto. E as folhas vêm para proteger o fruto. Quando Jesus viu, ele foi até ela. Quando chegou, não tinha fruto. Sabe o que é isso? Viver de aparência. Mas ela viveu, aquela árvore viveu até Jesus dar sentença para ela. O falso profeta só vai viver até o dia do julgamento. Então aquele homem construiu sua casa. Aquele homem, quando veio a tempestade sobre aquela casa, ela desabou. Vai dizer assim no versículo 27, ó. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Está vendo, irmãos? Não tem como viver de aparência. Ah, eu estou na igreja, mas está vivendo de aparência. Ah, eu estou em todos os cultos, mas está vivendo de aparência. E nós temos que viver firme na rocha. Temos que viver firme em Jesus Cristo. Viver com verdade, pregar a verdade. Então, quando nós chegamos aqui, no versículo 20, vai dizer assim, ó. E assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, não adianta viver de aparência. Porque os frutos bons é para quem faz a vontade de Deus. Mas o machado já está amolado. O machado e o fogo já está pronto. Olha só o que diz no 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. O machado já está pronto. E o fogo já está pronto. Vai continuar com a aparência ou vai voltar para o caminho para seguir, para ter uma vida eterna? Porque o caminho largo é que leva à perdição. Olha só o versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Está vendo o segredo, irmãos? Está vendo o segredo para entrar naquele dia? É fazer a vontade do Pai. E esta palavra foi Jesus que estava ensinando aos seus discípulos, a multidão. E aqui, quando ele diz Senhor, Senhor, a duplicação de nome quer dizer que tem intimidade com Cristo. É uma atitude de intimidade. Só que quem estava falando Senhor, Senhor, era quem estava querendo entrar naquele último dia. Só que Jesus, ele está dizendo que vai dizer, naquele dia, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, irmãos, se você foi um servo dizendo que está pregando, que está buscando,
que está dizendo que já curou, que já salvou, mas se for insensato, irmãos, apartai-vos de mim, que eu vos não conheço. Pode até querer dizer que tem intimidade. Quando ele diz Senhor, Senhor, atitude de intimidade. Só que quando Deus disse Abraão, Abraão, Deus tinha sim intimidade com Abraão. Quando ele disse Samuel, Samuel, ele tinha intimidade com Samuel. Jesus também disse Simão, Simão, porque Jesus tinha intimidade com Pedro. Não adianta nós pregarmos, curar, ser usado para curar, para ressuscitar, fazer muitas maravilhas, se não andamos conforme a palavra de Deus diz. Não vai adiantar. Não vai. Olha o versículo 22. E muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Não vai adiantar andar todo torto, fazer as maravilhas de Deus, e naquele dia Deus dizer que não conhece. Porque você pode ter expulsado o demônio, mas naquele último dia, se você não tiver entrado pela porta da estreita, quem vai ser expulso é você. Então, nós devemos entrar pela porta estreita. Lembra das 10 virgens? As 10 virgens, elas estavam juntas. Todas elas levaram lamparina, mas 5 estavam preparadas e 5 não. Não vai adiantar você dizer, estou indo para a igreja, mas os irmãos, eu estou indo pregando, estou indo fazendo maravilhas, mas se você não estiver conforme a palavra de Deus, irmãos, não vai adiantar. Entrai pela porta estreita. Jesus disse, entrai pela porta estreita e não pela larga. Então, irmãos, quando nós chegamos aqui no versículo 28, olha só que maravilha esse aqui. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Irmãos, aqui é muito importante. Aquela multidão, depois que ouviu todo esse sermão, esse ensinamento, eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque Jesus pregava como quem tem autoridade, diferente dos escribas. Porque os escribas, eles citavam homens, mestres. O exemplo, ele citava Platão, Sócrates. Ele citava homens para dizer que tinha o conhecimento, só que Jesus não citava homens. Jesus citava Deus. Jesus citava a palavra. Isso é pregar com autoridade. Pregar com autoridade é pregar a palavra de Deus. A palavra, ela é a autoridade. Então Jesus pregava a palavra, Jesus citava Deus, citava Ele mesmo. Mas os escribas citavam homens. Como nós também, nós gostamos de citar muito homens. Mas a palavra é de Deus. Nós temos que pregar
a palavra de Deus. O que salva é a palavra. O que salva é a palavra. Muitas pessoas estão aí dizendo que tem outros meios de ser salvo. Não tem. A única maneira de ser salvo é ouvindo a palavra de Deus. É praticando a palavra de Deus. Então, irmãos, nesta noite, fica com esta palavra para edificar a tua vida. Entrai pela porta estreita. Olha para si e entra pela porta estreita. Tinha um homem que ele teve uma visão, e na visão ele ouviu: entrai, entrai pela porta estreita. E ele ouviu: salvação, salvação eterna. E este homem se levanta e começa a andar. Só que a família começa a gritar para ele voltar. Sabe o que é que ele fez? Começou a colocar as mãos, os dedos nos ouvidos, para não ouvir a família gritando: volta, volta. E diz que foi 2 amigos para tentar trazê-lo de volta. Mas ele queria entrar naquele caminho que levava à salvação. O que eu quero dizer com isso? Quando você entrar pelo caminho, a porta estreita, muitos vão dizer para você desistir. Muitos vão dizer que você vai parar no meio do caminho. Muitos vão querer te parar. Mas eu quero dizer para você, irmão, faça como aquele homem, tampa os ouvidos e siga para o alvo. Porque só nós seguindo neste caminho com verdade, entrando na porta estreita, é que eu e você vamos adquirir a nossa salvação. Então, fique com esta palavra no seu coração, receba esta palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.